Olá, amigos! Aqui no Distrito Federal, a seleção brasileira está sendo abraçada pelo torcedor. Tem sido assim na maioria dos locais por onde a pentacampeã mundial passa. E depois da primeira atividade, que foi realizada no Bezerrão, aqui pertinho de Brasília, uma das cidades satélites, Gama, a torcida foi ao estádio. Inclusive, foi muito bacana que a Confederação Brasileira de Futebol abriu as portas do Bezerrão para que os torcedores presentes pudessem acompanhar a reta final da atividade da seleção brasileira. E boa parte dos atletas tiraram um pouquinho do tempo para cumprimentar o torcedor, tirar fotos, autografar camisas, nessa relação que é sempre muito bacana entre os ídolos. Algumas crianças ganharam camisas dos atletas da seleção brasileira que presentaram o Dia das Crianças, então é bem legal, mesmo nesse momento difícil da seleção estabelecer uma boa sequência de vitórias, uma boa sequência de atuações, os jogadores recebendo esse carinho e também esse apoio por parte da torcida brasileira. E o reconhecimento da necessidade de melhorar as atuações, de ter atuações mais convincentes dentro do gramado, também é feito pelos jogadores da seleção. Vontade não falta. Isso a gente pode testemunhar. Os jogadores se incomodam muito com o momento pelo qual a pentacampeã mundial está passando. Não terceirizam a culpa, não colocam a culpa apenas no técnico Dorival Júnior. A gente sabe que toda vez que a seleção brasileira atravessa uma crise técnica, chamam muitas vezes de crise de identidade do torcedor para com a seleção. Mas por onde a gente caminha com a pentacampeã mundial, a gente percebe que há um desejo de ver a seleção brasileira, há um desejo de estar próximo dos jogadores da seleção brasileira, e isso internamente é visto de maneira muito positiva pelos jogadores que sabem que precisam melhorar. Os atletas têm feito questão de dizer que vontade não falta, que estar na seleção brasileira é o sonho de cada um desses jogadores, é o sonho de cada um desses muitos ainda meninos, né? Vários jogadores jovens, Rodrigo, Martinelli, Vinícius Júnior, quando está aqui presente, dessa vez não é o caso, mas é uma garotada que está chegando já com experiência também de Copa do Mundo para agregar ao futebol da pentacampeã mundial e sabendo da responsabilidade. E nesse intercâmbio de gerações da seleção brasileira, no treino de sábado, o pentacampeão Lúcio, zagueiro de 3 Copas do Mundo, né, cara? Não é para qualquer um. Esteve visitando o centro de treinamentos onde a seleção brasileira está realizando as suas atividades, o estádio do Gama, e pôde conversar com o Juan, a dupla da Copa de 2006, a dupla da Copa de 2010, times fantásticos, né? Aquele time de 2006 talvez seja um time que fica na memória afetiva do coração do torcedor brasileiro, aquelas imagens da Copa da Alemanha, que por um triz, né, nos escapou, a gente sabe de tudo que aconteceu naquele contexto, talvez um clima de já ganhou pela seleção ter chegado muito forte para aquela Copa, mas era uma seleção que todo mundo considerava praticamente imbatível, vinha do título mundial em 2002, da Copa das Confederações, de conquista de Copa América anteriormente. Então, ver o Lúcio no Bezerrão, ao lado do Juan, traz essa boa lembrança de bons momentos, momentos espetaculares da seleção brasileira, e é legal ver que os ídolos da seleção, quando eles moram perto de onde a seleção vai, eles fazem questão de visitar. A conversa do Dorival com o Lúcio foi muito bacana, conversa do Dorival com o Juan e o Lúcio presentes ali numa rodinha, 2 grandes zagueiros da pentacampeã mundial. Hoje os sucessores da posição são Marquinhos e Gabriel Magalhães. Vai lembrar que o Beraldo e o Fabrício Bruno também estão convocados, o Bremer e o Éder Militão foram cortados em virtude de lesão, mas o Marquinhos e o Gabriel Magalhães são responsáveis por dar conta desse setor defensivo. Vamos ouvir os atletas da seleção brasileira, porque justamente nessa linha de raciocínio que a gente está trazendo para você. Jogadores, eles ficam muito incomodados quando se critica o fato da falta de vontade. Críticas à atuação, os jogadores entendem, compreendem, assimilam. A comissão técnica entende, compreende, assimilam. Isso a gente pode testemunhar. E muitas vezes, gente, uma coisa é informação, outra coisa é opinião. Isso aqui é informação. Os jogadores e a comissão técnica da seleção brasileira sabem que precisam ter o melhor desempenho dentro do gramado.
Então as críticas em relação ao desempenho, as críticas construtivas, elas são muito bem-vindas, mas eu costumo tocar nessa tecla. Muitas vezes a gente bate no problema errado. O problema não é a falta de vontade. Eu, particularmente, pelo que acompanho a seleção brasileira, pessoalmente, do lado dos jogadores, a gente percebe que há muita vontade nos treinos. Os treinos da seleção brasileira, pega um treino de clube, pega um treino de seleção. O treino da seleção é numa rotação altíssima, numa intensidade muito grande, porque os jogadores sabem que o treino é importante para eles voltarem para a pentacampeã mundial. O treino é importante para que eles sejam mais uma vez chamados pelo técnico Dorival Júnior. Então, o que incomoda os atletas é quando se critica uma falta de vontade, ou como se os atletas estivessem alheios aos problemas reais da seleção brasileira. E dá para ver que os jogadores estão muito dispostos a mudar esse cenário e construir um caminho sólido. A gente já trouxe essa informação no boletim do sábado, de que os jogadores estão comprando a ideia do Dorival Júnior. Os jogadores não querem nova interrupção de um ciclo e eles sentem a parcela deles nessa história. Vamos ouvir o Martinelli, que entrou muito bem no duelo contra a equipe do Chile. Foi muito importante ali pelo setor esquerdo, brigando por vaga. Quem sabe possa até pintar no 11 inicial da seleção brasileira, dependendo de uma mudança de esquema do técnico Dorival Júnior. O Gabriel Martinelli, ele fala sobre esse tema. Vir para a seleção é um privilégio. Acho que todos nós, que não só nós jogadores, mas todas as pessoas que um dia sonharam em ser jogadores no Brasil, sonham em vestir a camisa da seleção. Então, a gente tendo essa oportunidade é um privilégio. E eu falo por mim, mas com certeza por todos os jogadores que estão aí. Todo mundo é muito feliz de estar aqui representando o país. Vocês não veem, mas todos os jogadores querem mudar esse momento não tão bom da seleção. Todos querem dar alegria para o nosso povo. É uma alegria imensa, é um privilégio e um orgulho jogar pela seleção. Então acho que todas as pessoas que jogam futebol ou de brincadeira ou que já sonharam um dia, já pensaram em jogar pela seleção, e é do mesmo jeito. Mesmo a gente estando aqui hoje, a gente continua com esse sonho, vivendo, e muito orgulhoso de poder fazer parte disso. Tá aí, portanto, o Gabriel Martinelli, jogador do Arsenal, que foi muito bem na partida contra o Chile. E você que acompanhou, eu te convido, inclusive, o nosso último vídeo aqui no canal da Litoral News, com todo o treino, a primeira atividade da seleção brasileira no estádio Bezerrão. A gente trouxe informação que o Dorival treinou o Martinelli aberto pelo lado esquerdo do gramado, tirando um lateral, atacando com 7, ficando só com 3 zagueiros. Então o Martinelli está se tornando essa peça importante até para uma possível mudança de esquema da pentacampeã mundial no decorrer das partidas. Quem fala também é o Matheus Pereira. Cara, o Matheus Pereira foi muito bem no primeiro treino dele da seleção brasileira, proativo, muito elogiado pelo técnico Dorival Júnior, dividindo. Cara, me surpreendeu o posicionamento do Matheus Pereira nos combates. Criação, todo mundo sabe que ele tem a qualidade do Matheus Pereira. Mas nesse esquema em que o Dorival tá jogando apenas com 2 homens de meio de campo, exige que o articulador tenha uma recomposição forte. O Matheus Pereira foi muito bem nesse quesito e pode surgir como uma alternativa ao técnico Dorival Júnior para jogar como um segundo homem de meio de campo. Matheus passou pelo trote, o Gerson inclusive já tinha adiantado que o trote ia ser depois do treino, mas ele foi abraçado, inclusive antes da atividade. O Dorival Júnior apresentou o Matheus Pereira, ele já tinha almoçado junto com os companheiros de seleção brasileira. Então, legal ver que o Matheus Pereira tá chegando com tudo para pentacampeã mundial, quem sabe para fincar a bandeirinha dele na lista de convocados. Vale lembrar que apesar do Dorival estar convocando 23 por lista, para a Copa do Mundo serão 26, então tem 3 nomes extras que o Dorival pode colocar jogadores de ataque. Vamos ouvir o Matheus Pereira nessa expectativa por vestir a camisa da seleção brasileira, convocado pela primeira vez. Cara, assim, primeiramente agradecer a Deus, né, por essa oportunidade única que eu tô tendo na vida nesse momento. Fui pego de surpresa, tava almoçando, até achei que era brincadeira, assim, as mensagens chegando, né, mas depois quando eu vi o Alexandre Matos me mandou uma mensagem, foi lá e me ligou
E depois o Rodrigo chegou a me ligar e eu já acreditei mais. Mas uma emoção muito grande, um prazer enorme estar aqui. Então, acho que é um sonho de qualquer criança, né, que deseja ser jogador, representar o seu país. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui, agradecido a Deus pela essa oportunidade. E muito feliz, muito feliz. Não tem palavras que possam descrever meu sentimento nesse momento. Cara, eu confesso assim que eu fiz escala em São Paulo, né? E a ficha ainda não tinha caído, assim, ainda tava tentando, cara, eu tô fazendo nesse aeroporto, tipo, o que eu tô fazendo no aeroporto aqui e tal. Amanhã tinha treino e essa convocação, assim, apareceu uma boa hora, assim, uma felicidade imensa. Mas, assim, para administrar assim, a ansiedade e tudo, foi até um pouco mais tranquilo, porque eu ainda estava sem entender o que estava acontecendo, parecia que estava vivendo um sonho, assim, sabe? E a minha esposa super feliz, falando, cara, tu tá convocado, e eu ainda sem acreditar, assim, fazendo esse trajeto para cá, assim, então foi bem muito feliz, assim, conhecer parte dos jogadores agora no almoço, conheci o treinador também, o Dorival. Estou super feliz de estar aqui nesse momento, assim, bastante motivado para poder contribuir de alguma maneira, chegar para agregar no grupo, assim, conhecer os jogadores que ainda não conhecia. Então, assim, estou vestindo essa camisa especial, essa dimensão tão grande, assim, então estou super feliz pelo momento. Então, assim, e a adaptação é aos poucos, né? Conhecer os companheiros, a comissão, o pessoal todo que tem aí. Então, assim, tem um treino daqui a pouquinho, estou já ansioso já para poder dar esse primeiro toque na bola, assim, confesso, estou um pouquinho nervoso ainda, um nervosismozinho, assim, de entrar em campo, mas depois que toca na bola as coisas surgem natural. A expectativa a seleção brasileira é sempre pensar alto, pensar grande, né? Então, assim, sei da responsabilidade que é estar vestindo a camisa da seleção. Acredito que o estádio vai estar completamente cheio, né, por ser uma seleção, e a gente espera ter um resultado positivo, né? Espero poder de alguma maneira agregar. Chegou, eu falei, né, tô chegando agora, então assim, preciso adaptar, preciso chegar assim, conhecer, entender as ideias do professor Dorival mais concretas, e a gente espera que seja um jogo bonito, feliz, com alegria, como tem vindo a ser assim, essa crescente, né, da seleção. Então, assim, acredito que vai ser um jogo bonito, com a torcida apoiando. O torcedor brasileiro sempre é um 12º jogador, então sempre pode acrescentar mais, puxar mais, e acho que um fator jogando no Brasil, acho que pode ser mais positivo ainda, porque dá para ter uma atmosfera um pouco mais calorosa, como é o torcedor brasileiro. Tá aí, portanto, o clima é esse, um clima leve, mas de cobrança interna na seleção brasileira para que o melhor desempenho possa ser visto dentro do gramado já nessa partida contra o Peru. Eu sou o Marcelo Marinho, direto de Brasília. Vamos seguir acompanhando as coletivas e treinos da pentacampeã mundial lado a lado, em busca da 6ª estrela. Conto com o seu like, conto com a sua participação. É a pergunta que eu te deixo na reta final desse vídeo. Matheus Pereira merece uma chance no 11 inicial da seleção brasileira? Sem o Paquetá, como é que mexe nesse meio de campo? Coloca Andreas? Coloca Bruno? Coloca Gerson? Me diga aí nos comentários, eu te convido a seguir aqui na Litoral News e acompanhar o vídeo de sábado à noite, com um treino que foi muito bacana da seleção, golaço, muita intensidade. A gente sempre detalha as atividades da seleção brasileira para você que nos acompanha aqui na Litoral News. Vamos juntos, lado a lado, da pentacampeã mundial na caminhada rumo ao Hexa.